Olá, amigos, boa noite. Agradecemos os amigos que já estão conosco, Vera, Aline, Brígida, Fábio, Célia, e parece que não vamos conseguir transmitir pelo YouTube. A nossa conexão com o YouTube não está dando acesso, então eu gostaria muito que os amigos pudessem permanecer no Face, já que não temos condição para fazer essa mudança aqui na nossa rede, mas vamos lá porque precisamos iniciar a nossa noite. Então, mais uma vez agradecendo Carol, Terezinha, Jane, que estão conosco, Júlio, sejam bem-vindos, Cleusa, nós agradecemos, Sérgio também chegando, a gente agradece muito. Vamos fazer a nossa prece e depois da prece nós continuamos então cumprimentando os amigos. E hoje a nossa noite de reflexão, na quinta-feira, é a obra Vidas Vazias, que nós conversaremos daqui a pouquinho. Vamos então à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, de tal forma que consigamos verdadeiramente fazer o melhor por nós mesmos, pelo mundo que nos rodeia, por todas as criaturas que conosco compartilham da caminhada. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, meus amigos, que nós estamos hoje concluindo o livro Vidas Vazias, nosso capítulo 30, que tem como título Vida Feliz. E este capítulo, esse item, nós já começamos na semana anterior, quando Joana falava a respeito da conquista da felicidade e das dificuldades que nós temos para isso. E nós, a última fala nossa da semana passada foi a respeito de que muitas vezes as pessoas entendem que ter felicidade, uma pessoa feliz é a pessoa que tem ausência de dificuldade, ausência de preocupação. E isso não é verdade, né? Todos nós na Terra estamos sujeitos, sim, às preocupações, às dificuldades. Então, não é tão fácil passar em branco. Todos temos. A questão está em como encaramos aquilo que nos chega, aquilo que nós, então, queremos resolver, situar, dar conta. Bem, vamos lá, então, que nós, na continuidade desse item, Joana de Ângeles nos dizia, na área da afetividade, há imensa variedade de ocorrências que a tornam abençoada conquista ou preocupante provação. Então veja, quando nós falamos em felicidade, conquistar a felicidade, podemos esbarrar com essas duas situações. Ou verdadeiramente termos uma abençoada conquista de um estado de plenitude, tranquilidade, equilíbrio, harmonia, ou então uma preocupante provação, em se tratando da área da afetividade, do nosso relacionamento com as outras criaturas. Então, muitas vezes, acabamos nos enroscando nos relacionamentos e vamos para essa dificuldade de provação. Os relacionamentos, os laços afetivos se tornam verdadeiramente provacionais. Então, deve-se esforçar para, primeiro, entender o significado do existir. Seja uma área de tranquilidade, ou seja uma área de provação, nós só passaremos bem por tudo isso se verdadeiramente buscarmos entender o significado do existir, da nossa existência, da existência das criaturas, a razão de estarmos então nesses ciclos evolutivos sucessivos de reencarnações e desencarnações. Também é necessário se esforçar para entender que soberanas imposições para ampliar o processo de estabilidade prazerosa em todos os momentos.
Então nós temos muitas vezes desenvolvemos algumas imposições como condições de felicidade, e isso pode se tornar um processo de estabilidade prazeroso em todos os momentos, mas muitas vezes as preocupações e os infortúnios que chegam até nós eliminam essa felicidade. Então, abraçamos algo como sendo a razão do nosso existir, a razão da nossa felicidade. No entanto, preocupações vão surgir no caminho, infortúnios vão surgir no caminho e podem, se não soubermos lidar com isso, se não soubermos contornar as situações, enfrentar as situações, nós acabamos por eliminar aquela alegria inicial, aquele estado de felicidade que aquele laço afetivo trazia ao nosso coração. Mas isso faz parte do processo para se alcançar a plenitude. Nenhum de nós está isento de passar por preocupações e por infortúnios. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. A Terra ainda é um mundo que traz consigo muitas dores, muitas aflições. Então, claro que nós temos esses momentos onde nós falávamos, a nossa vida não transcorre de forma linear, ela oscila, ora estamos acima, ora abaixo, e assim nós vamos indo, quer dizer, não mantemos um único estado de vida num período de existência. Há oscilações causadas quer pelo meio ambiente que estamos vivendo, a própria estrutura terrena, ou a própria sociedade terrena que vivemos, quer pelas situações emocionais, espirituais, interiores da alma. Então tudo isso faz com que haja essa oscilação, mas isso tudo está fazendo parte de um processo para chegarmos à plenitude do ser. O ser que saberá lidar com as situações conforme elas venham. A felicidade depende, numa análise que Joana está fazendo, da perfeição moral. Então, quanto mais nós estabelecermos metas mais adequadas à lei de Deus, mais felizes nos sentiremos. Enquanto houver distonia com a lei soberana, haverá tormento e aflição. Enquanto estivermos fora do padrão vibracional da lei de Deus, da lei soberana que rege a harmonia de todo o universo, se nós estivermos em distonia com essa harmonia, nós então estaremos passando por tormentos e por aflições. À medida que vamos nos adequando à lei do amor, que é a lei vigente, que traz harmonia, equilíbrio, equidade, à medida que vamos nos adequando a esta lei, vamos então desenvolvendo uma condição melhor de felicidade, de alegria, de plenitude, de confiança, de fé, de esperança. Mas quando estamos fora desse padrão, nós com certeza passamos por muitas dificuldades, muitas aflições, porque estamos na contramão, é nadar contra a maré. Então cobra de nós mais força, mais luta, porque estamos na contramão da lei divina que tem o seu fluxo natural na vida terrena. Então, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próxima estará a felicidade. Porque a felicidade é o estado é o bem-estar de acordo com a lei de Deus, é a plenitude, a calmaria, o equilíbrio, isso é a felicidade. Mesmo havendo a dificuldade, a pessoa está firme no seu propósito, mas isso ela consegue quando ela começa a eliminar de si mesmo uma imperfeição ou mais imperfeições que ela traga. Porque as nossas imperfeições, quando falamos em imperfeições, parece que está tudo errado. Não é bem isso. Nós viemos desenvolvendo ao longo do tempo
costumes, atitudes se tornaram hábitos em nossa vida, traços do nosso caráter, que é a questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Esse ponto é que gerou imperfeições, porque por orgulho nos ofendemos, brigamos, discutimos, separamos, passamos por cima de tudo, nos colocamos na forma prepotente, preconceituosa, isso tudo desenvolvido por um único viés. Pelo egoísmo é que vamos tendo as dificuldades em conviver, em partilhar, somos fechados para as outras criaturas, para o mundo. Tudo isto são situações que, à medida que nós vamos observando que é isso que está causando a minha dificuldade de relacionamento com o outro, com a outra criatura, com outro ser, com o mundo que eu habito, esse comportamento que eu estou trazendo, que foi por muito tempo usado por mim, se tornou um hábito onde eu procedo assim sem nem pensar, muitas vezes é a causa das dificuldades atuais. Então, num momento de dificuldade, de desentendimentos, nós temos que parar e olhar qual é a causa, qual foi a razão. Foi uma briga, vamos dizer, foi uma partilha de herança, mas por que houve briga? Quem agiu querendo enganar o outro, sendo mais egoísta? Foi um desentendimento de um casal na vida, mas quem dos dois desenvolveu alguma atitude que feriu o outro, estava de posse dessa atitude, e olhando para essa situação nós podemos ir corrigindo esses elementos que são responsáveis pelas nossas dores. Então aí sim, por isso que vamos nos aproximando desse estado de felicidade, que é o estado de harmonia com toda a lei do universo. Vamos lá, o Gil, que eu não disse nem boa noite, Regiane, Jane, sejam todos bem-vindos, Rosângela, Mara, Kazuko, que estão conosco, Thelma, sejam muito bem-vindos. Gil diz, a felicidade é ser bom, gentil, educado e administrar os momentos bons e os momentos ruins. É uma visão de felicidade, claro, né? Eu ficaria com a segunda parte mesmo, de administrar bem os nossos bons momentos e os nossos momentos ruins. Porque para administrar bem momentos difíceis, nós temos que estar dentro desse quadro de educação, de gentileza, de respeito, de consciência desperta. Então, são elementos que nós vamos desenvolvendo e que nos ajudam a passar por essas vicissitudes naturais da humanidade terrena neste período em que estamos aqui habitando. Assim continua Joana de Ângeles a dizer: não cesse de lutar contra as tendências negativas que procedem de outras existências. Veja bem, as tendências que nós estamos trazendo hoje, é inato. Essa criança assim nasceu, eu não sei de onde, mas ela traz consigo esse comportamento. Então são tendências que nós temos, as tendências só são formadas por hábitos repetidos N vezes no passado. E aí eles ficam incorporados ao nosso modo de ser, sem a condição de nem percepção, vamos fazendo naturalmente, sem perceber que é isso que está causando dor. Então ele diz, não cesse de lutar contra as tendências negativas, elas procedem de outras existências e agora estão nos afligindo, estão causando dificuldade na nossa caminhada, vamos lutar contra elas. Não é fácil se libertar de um hábito, nós todos sabemos disso. Mas nós temos que insistir. Se queremos nos libertar, não podemos desistir da tentativa dessa libertação. Assim, nos diz Joana de Ângeles, então, há uma falha no programa evolutivo, preferindo a irresponsabilidade domada aos severos compromissos libertadores. Então, a irresponsabilidade dourada
aos severos compromissos libertadores. Muitas vezes nós não procedemos nessa insistência de libertação daquilo que é causa da nossa dor, porque nós estamos confortáveis dentro da vidinha que estamos lidando, quando seria de ideal que nós tivéssemos responsabilidade, mas nós preferimos muitas vezes a irresponsabilidade aos severos compromissos libertadores, porque, como dissemos, vai dar trabalho. Se libertar, vai dar trabalho. É luta, nós estamos agrilhoados nessas condições e se libertar disso dá trabalho para todos nós. Alegrias fluidas de maneira irregular, não poucas vezes criminosas, ressurgem hoje com forte inclinação para as repetir. Então nós tivemos experiências em vidas anteriores, complicadas, e esse não poucas vezes criminoso, porque é um crime a transgressão na lei. Se a lei é de Deus, a transgressão na lei de Deus é olhada como um crime praticado por nós. Falhamos, erramos, transgredimos. Então, se no passado fizemos, claro, essas situações, hoje esse comportamento que foi por nós praticado muitas vezes ressurge nesta reencarnação com forte inclinação para se repetir. Porque esse nós conhecemos, porque isso nós sabemos fazer, porque isso nós já experimentamos um dia e tivemos algum prazer movido até por algumas atitudes enganadas que tivemos. Vamos pensar que pudéssemos no passado ter até estragado a vida de alguém, destruído a vida de alguém para ter uma posse do que aquela criatura tinha. Isso era comum. Nós vemos a época de Jesus, quando os fariseus expulsavam as pessoas das suas vivendas e tomavam posse das suas terras e colocavam aquelas pessoas na rua. Claro que naquele momento aquele fariseu estava feliz. Ele adquiriu mais uma quinta, mais uma gleba, adquiriu escravos. Ele nem pensava naqueles que ele colocou na rua que estariam sofrendo. Então ele teve uma atitude criminosa que trouxe a ele naquele instante prazer, alegria, felicidade, júbilo. E isto o espírito gravou. E ao reencarnar, muitas vezes ele tenderá a repetir o mesmo ato, porque ele experimentou o sucesso nesse ato. Então ele vai tentar de novo, porque ele experimentou o sucesso nesse ato. É uma forte inclinação para repetir aquela experiência prejudicial, ruim, contrária à lei de Deus, mas que num certo momento lhe deu prazer, lhe trouxe plenitude. E é por isso que ele vai fazer de novo, né? Igualmente na atual existência, muitos hábitos doentios que se fixam no comportamento dão lugar a inquietações e satisfações que não permitem a paz de consciência, fator essencial para a conquista da felicidade. Então, olha o fator primordial para se sentir feliz, para conquistar um estado de felicidade, é exatamente paz da consciência. Mas essa paz da consciência, quando ela estiver limpinha, passada a limpo, concorde a lei de Deus. Enquanto estivermos carregando o peso, não terá como agir de outra maneira. E aí nós vemos Joana dizendo, muitos hábitos doentios, porque não eram compromissos sadios, salutares, nobres, eram comportamentos tresloucados, de posse, de destruição, de guerra, de separação, comportamentos tresloucados, egóicos, o egoísmo falando muito alto, o orgulho, a vaidade também, e por conta disso, esses hábitos se fixaram no comportamento. E agora, eles dão lugar a inquietações, a insatisfações,
que não permitem a paz de consciência, porque a consciência traz a lei de Deus. Quando nós olhamos o livro dos Espíritos, e uma das perguntas feitas foi exatamente essa: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência do homem. Então, o ser humano, o espírito que está aqui encarnado, ou aquele que está desencarnado, tem consciência. E essa lei de Deus, que é a lei do amor, que rege toda a harmonia do universo, está impressa na consciência do espírito. Então, quando ele transgride, a consciência acusa a transgressão. E ele não consegue a paz, porque é como se um alerta ficasse tocando o tempo inteiro. Um alerta de um carro que tentaram assaltar e de repente o alarme começa a tocar e não para. Então, na consciência do ser humano, esse alarme está tocando. Mas de que forma ele vem até nós? Aqueles momentos rápidos que sejam, onde a pessoa diz assim: espera aí, será? Eu fiz isso, a cena volta até ele, quer dizer, é onde está a culpa, é onde ele está preso, e ele precisa se libertar disso para seguir adiante, para verdadeiramente pleitear o estado de felicidade. Então a cena fica voltando, aquele desentendimento, aquela ruptura, aquele roubo, aquele assassinato, aquela morte, aquele desvio, aquilo volta, não apaga, não se apaga dentro dele. E é isto que faz com que ele não tenha paz de consciência. Então ele pode ter tudo o que tem, mas ele não se sente feliz, porque a consciência está cobrando dele o indevido que ele fez. É importante a vigilância moral, especialmente numa época de licenças extravagantes e cínicas, porque nós estamos vivendo um momento, essa obra de Joana é de 2020, nós estamos vivendo um momento de extravagância moral, permissividade para tudo. As pessoas entendem que podem fazer tudo, que podem agir de todas as formas, elas entendem isso. Só não perceberam que muitas vezes que isso vai ter consequência. Então sim, ela tem direito. Por isso que Paulo, o apóstolo, dizia: tudo lhe é lícito. Quer dizer, tudo que está aí está ao alcance de suas mãos. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Não convém proceder assim. E quem vai marcar isso, o que convém e o que não convém, é o desenvolvimento moral. Por isso que o desenvolvimento moral é importante para o equilíbrio e a felicidade do homem, do ser humano. Porque este desenvolvimento moral vai dizer: espera, eu poderia fazer isso, mas não convém. Não vai dar certo, isso aí vai ter um resultado mais adiante, vai ser assim, e eu não quero isso para mim. Então eu aprendo, eu amadureço, me torno um espírito cada vez mais amadurecido e aprendo a fazer escolhas mais conscientes. Lembram-se que ontem nós falamos a respeito do consentimento da razão e o consentimento do coração. Então nós temos a compreensão, é um consentimento da razão, e a aceitação é o consentimento do coração. Então quando eu compreendo com causas e consequências, eu começo a ter cuidado onde estou pisando, o que é que eu estou fazendo. O Gil questionando se uma pessoa muito ruim, maldosa, existe a cobrança, consciência pesada? Com certeza, porque as noites não são tranquilas. Haja medicamento para dormir, haja alcoólicos para dormir, que é para perder a consciência mesmo, porque a consciência cobra. E especialmente quando está no
no limite, no liame do desencarne, e se for um desencarne não abrupto, mas um que vá acontecendo quase naturalmente por um processo de doença, é a hora onde a pessoa vai ficando mais reflexiva e os seus enganos vão surgindo mais nítidos diante dos seus olhos. Então, essa cobrança existe e muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: se eu pudesse voltar eu faria diferente, se eu pudesse voltar eu não faria isto, porque é a consciência. Então, ao despertar da consciência, às vezes não será nesta mesma encarnação. Não será. Ela vai fechar o ciclo reencarnatório com os seus comportamentos ruins, maldosos, equivocados diante da lei de Deus, movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, especialmente, é que ela vai fazer isso. Mas como o espírito é imortal, esse espírito e a consciência é do espírito, então esse espírito vai levar consigo todo o seu registro. E no seu despertar é que ele vai um dia ver o tamanho do erro cometido por ele. Um exemplo muito bonito sobre isso a gente vê na obra de André Luiz, Sexo e Destino, o último livro da série dele. Todo o livro é uma história com base nisso que nós estamos falando, de erros cometidos e do despertar do espírito e o desejo aí de retificação que ele vai trazer então a partir daí. Mesmo por várias reencarnações ele pode passar, ele pode vir em uma encarnação agindo muito mal, na próxima agindo um pouco menos mal, numa outra um pouco menos mal ainda. Ele pode ir diluindo a sua agressividade, maldade, a sua selvageria, ele vai diluindo, mas são muitas encarnações para um dia ele chegar e não cometer mais aqueles enganos e ter aí a consciência gritando o que ele tem a fazer, cumprir a lei de Deus. E a partir daí se torna aquela criatura do bem, disposta a grandes trabalhos no bem. Então são coisas que nós vemos acontecer, mas todos são filhos de Deus, todos têm o DNA divino, todos estarão um dia na plenitude da qualidade feliz, que é o que o DNA divino nos permite. Continuando, então ela nos diz a respeito disso: é importante a vigilância moral, especialmente numa época de licenças extravagantes e cínicas, porque, meu Deus, nós estamos mesmo num momento complicado no mundo. A Célia está lembrando do livro Trajetória de uma Alma. Bem lembrado esse livro, eu gosto muito, a Célia sabe, eu gosto muito desse livro. Esse livro conta a história de um espírito em 5 encarnações que ele teve, até o despertar da sua consciência, até ele poder modificar o seu jeito de ser. Então a gente vai vendo assim os erros gritantes da primeira reencarnação, onde ele foi muito mal, e a partir dali as outras encarnações, onde ele ainda vai lutando até que ele consiga verdadeiramente quitar-se diante da lei do amor. Também gosto muito do livro Jerusa, que é a história do pai Jacó de Queirug. Também mostra 5 encarnações seguidas desse espírito que hoje é muito bem respeitado, aceito, amado pelas pessoas pelo bem que pratica. Mas quando nós vamos ver a sua primeira encarnação, reencarnação onde ele faz um ato muito ruim, ele não era esse que hoje nós conhecemos como pai Jacó. Ele era um médico orgulhoso, vaidoso, espanhol, que destruiu vidas. E depois são as reencarnações em continuidade,
para poder refazer esses enganos e esses maus atos praticados por ele. Nós ficamos presos dentro da nossa história. Não tem conversa, não tem. Nós vamos tecendo como uma teia de aranha do nosso próprio existir e estamos presos dentro dessa teia. E somos nós mesmos que temos que refazer e escapar de tudo isso e não outra pessoa qualquer. Assim, continua Joana de Ângeles a dizer que o conhecimento da reencarnação para a perfeita compreensão de uma conduta pautada nos princípios do Evangelho de Jesus. É importante o conhecimento da reencarnação, porque quando nós passamos a saber, a entender que a vida continua e que tudo que fazemos terá um efeito para frente, porque eu estou fazendo hoje vai refletir no meu futuro, próximo ou distante. Então, quando nós passamos a entender isso, por pouco espertos que sejamos, eu digo, bom, eu não quero sofrer lá adiante, então é melhor começar a melhorar agora, para não ter muito peso pela frente para carregar e muitas dores a passar. Um pouquinho inteligente que a gente seja. A Rosângela está lembrando a própria vida de Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, ela conta a respeito da vida dela. As obras dela, o Cavaleiro de Lumière, vamos ver se eu consigo me lembrar das obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, mas esse Cavaleiro de Lumière é um trecho da vida dela, que ela relata ali também, Devassando o Invisível. Ela conta a sua experiência de mundo espiritual e a razão dessa última reencarnação que esse espírito teve aqui mesmo, tão próximo de nós, aí no estado do Rio de Janeiro, com o nome de Ivone do Amaral Pereira. Ela conta a própria vida. Então são fatos que nós... mas isso é coisa do espiritismo, a reencarnação? Não. Quem não quiser buscar na literatura espírita, que é farta sobre isso, e se, não, eu quero ver outra opinião que não seja a do espiritismo, vai ver que é tendencioso o espiritismo. Procure dentro da ciência, já que nós estamos num mundo onde ciência é tão importante, procura dentro da ciência e nós vamos ver campos de pesquisa científica sobre a reencarnação. Então basta procurar obras do Dr. Banerjee, da Índia, Dr. Morris Netterton, dos Estados Unidos, a doutora Júlia Pérez, aqui do Brasil. Então existem pesquisas, levantamento, pesquisas, dados que vão mostrar que a reencarnação é uma realidade. E por conta disso, nós estamos então nos colocando um pouquinho inteligente, como dissemos que sejamos, não queremos confusão para o futuro, queremos nos sentir livres. Então, o conhecimento da reencarnação, ela vai ser uma possibilidade de usarmos os ensinamentos de Jesus da melhor forma possível e trazendo para nós o aperfeiçoamento moral, que é a meta primeira e principal do processo evolutivo. A moral do Cristo, a moral da lei do amor, a moral mais nobre que a gente possa conhecer. Esse é o ponto mais forte do princípio evolutivo. O espírito, diz Joana de Ângeles, é criado simples e ignorante. Isso é uma das respostas do livro dos Espíritos que ela está usando aqui. Simples porque ele não tem a complexidade de estrutura, se nós pudéssemos dizer assim, de início. Elas vão surgindo ao longo da sua maturidade, elas vão surgindo para efeito de utilização. E ignorantes dos conhecimentos. Nós, em princípio, somos como crianças, desconhecemos todas as ciências e nós vamos ter que adquirir essas ciências. Então, no espírito estão os valores educativos e os objetivos essenciais da evolução. Isso está impresso, isso é intrínseco do ser, como as sementes luminosas aguardando um solo fértil para a sua germinação.
tudo está em nós, somos filhos de Deus, então em nós estão os valores educativos que trazemos impressos como espíritos e os objetivos essenciais da nossa evolução que serão importantes. Aguardando o momento, o solo fértil para a germinação, a maturidade, a hora certa para surgir. Nele está a imagem de Deus, aguardando oportunidade, qual diamante bruto que espera a lapidação que o faz brilhar. Está em nós. Está tão em nós que nós vamos ver, mesmo dentro dos seres mais primitivos na Terra, havia a ideia de um ser maior, mais importante, a quem eles reverenciavam. E aí fomos desenvolvendo, buscando o conhecimento deste ser. Então, essa imagem de Deus está no homem. Deus é a sabedoria suprema, é o amor supremo, são as virtudes em expressão máxima. Então, cada um de nós está trazendo dentro de si isso impresso, pronto para se desenvolver. Portanto, nunca te arrependas de haver praticado o bem, mesmo quando tudo conspire contra a sua realização. Entre fazer o mal e fazer o bem, façamos o bem. E não vamos nos arrepender de fazer o bem. Não importa a resposta que venha daquele que nós praticamos, para o qual nós praticamos o bem, ou com o qual nós praticamos o bem. Não importa. Importa o que nós estamos fazendo. Então, a nossa parte é promover o bem onde estivermos, é promover o melhor onde estivermos. Portanto, jamais te arrependas de ter podido ajudar mesmo aquele que posteriormente feriu os teus sentimentos. Houve um momento que nós pudemos ajudá-lo, depois ele nos feriu. Aí me faz lembrar aquela história de um sábio que caminhava numa floresta com seu discípulo e ele viu um escorpião se debatendo numa poça de água e sem conseguir sair. Então o sábio estendeu a mão, tentou para tentar tirar o escorpião, e o escorpião virou o ferrão para pegar a mão dele. Ele tentou de novo e não deu certo. Ele novamente investiu contra o sábio, até que ele pegou uma folha, uma longa folha de uma árvore, esticou e o escorpião pôde então sair da situação difícil através dessa folha de árvore que foi colocada à sua disposição. E o discípulo disse àquele sábio: mas por que é que o senhor insiste em ajudar? Porque por 2 vezes ele já tentou picar o senhor vai de novo tentar ajudar e vai salvá-lo dessa água onde ele se encontra. O senhor não viu que ele tentou picar? E o sábio disse assim: olha, ver eu vi, mas eu sei que ele só procede assim porque isso para ele é um mecanismo de defesa e é a única coisa que ele sabe fazer. Então, eu sei fazer diferente. Não coloco mais a mão, coloco uma folha e ele sobe na folha e eu o livro. Dele eu não posso esperar outra coisa, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Então, muitas vezes, quando Joana nos diz, jamais te arrependas de ter podido ajudar, mesmo aquele que posteriormente feriu os teus sentimentos, nós vamos lembrar de um exemplo humano. Jesus e Judas. Jesus foi traído por Judas. E Judas partiu para o suicídio quando ele percebeu que as coisas não saíram exatamente como ele desejava. E conta-se que Jesus foi quem socorreu Judas no mundo espiritual. Então, é dentro desse quadro. Ele ajudou a Judas, Judas o traiu e ele ainda foi depois socorrer Judas. Porque era o ignorante, era aquele que tinha um comportamento diferente, imaturo para as coisas da vida, e Jesus então foi ajudá-lo. Tudo quanto se faz transforma-se em posse transcendental, que reaparece no momento próprio da jornada humana. Tudo que nós fazemos
se transforma em posse, é tesouro, é conquista. Fui eu que fiz, é meu. Aquela atitude que eu pratiquei é minha. Não vai para outro endereço, vai ser computado na minha ficha, na minha conta. Na minha conta transcendental, quer dizer, uma conta que vai além da minha vida física. Aqui, encarnada, continua a minha vida espiritual. Então, vai passar, tudo que a gente faz, vai sendo colocado na nossa conta transcendental. E esta conta vai reaparecer. É a fatura que vai chegar no momento próprio da nossa jornada humana. Um dia a fatura chega, a conta vai ser cobrada. Num dia qualquer de vidas, não importa quanto tempo, em que momento. Não te deixes iludir com o brilho mentiroso dos ouropéis, a que se dá muito valor e se luta ferozmente pela sua posse. Ouropéis é o ouro de tolo, aquilo que não vale quanto a gente pensava. Muitas vezes nós fazemos isso, corremos atrás de alguma coisa, quando conseguimos, e a gente diz, puxa, mas não era exatamente o que eu pensava. Vamos pensar numa compra pela internet, nesses sites aí estrangeiros, que as pessoas escolhem num catálogo, pagam, compram, ficam aguardando toda feliz de chegar a encomenda, quando o correio traz, a roupa não serve, não veio a cor desejada, foi só engano, só engano. Esses são os ouropéis da vida. E nós vivemos num mundo material correndo atrás de todas essas coisas que não valem aquilo que a gente imaginava que valia. E continuamos lutando ferozmente pela posse disso ou daquilo. O que está destinado a ti chegará por meios inimagináveis, mas vai chegar. Porque tem o nosso endereço, o nosso nome, o nosso RG está ali marcado, não vai para a conta de outra pessoa. Há um ditado antigo que diz assim, tudo que é meu às minhas mãos virá. Sim, o que for bom e o que for ruim. O que eu fiz de bom ou o que eu fiz de ruim, há de cair nas minhas mãos. Né? Há de cair nas minhas mãos. Porque sou eu a responsável, mas ninguém. Então, tudo que está destinado chegará por meios inimagináveis, porque está em curso na lei do mérito que te diz respeito. É a lei do mérito, eu mereço receber isso. Fui eu a causadora, seja o bem ou seja o mal, então eu mereço isso. Também o sofrimento chegará, porque para que tenha chance de alterar o comportamento e ressarcir o mal praticado. O bem vai chegar, o que eu mereço vai chegar como coisa boa, mas também os enganos, eles chegarão para que eu refaça, de alguma forma, aquilo que eu preciso refazer. Recorda que o bem é de natureza eterna e o mal é somente a sua ausência. O mal é a ausência do bem. Na medida em que vamos nos aplicando mais no bem, o mal vai diminuindo. E isso vai valendo. Se cada pessoa na Terra começasse a pensar assim, com certeza mudaríamos o mundo muito rapidamente, se estivéssemos dispostos a isso. Sacrifica-te com alegria para conquistar os valiosos tesouros derivados da paz de consciência onde estão escritas as leis de Deus. Recorda que o bem é de natureza eterna. Sacrifica-te com alegria para conquistar os valiosos tesouros derivados da paz. Esse é um trabalho. O convite da doutrina espírita é exatamente isso. Ela é, de início, como nós dissemos, é uma doutrina consoladora. Na medida em que vamos aprendendo e vamos acordando, ela se torna incomodadora, porque daí a campainha toca o tempo inteiro na consciência, para se transformar, na medida em que vamos dando atenção a esse incômodo e retificando, ela se torna no seu papel verdadeiro, que é transformadora.
Então a doutrina espírita veio para ser transformadora de consciências, a benefício de cada consciência que aplique esses conhecimentos que os espíritos trouxeram para nós, a fim de que pudéssemos aprender. Então Joana de Ângeles vai encerrar esse capítulo com uma nota final, esse capítulo, e encerrando assim o livro também, com uma nota final onde ela diz: numa sociedade vazia de ideal, nobres, nobilitantes e rica de vacuidade e prazeres imediatos, que sempre tem o fel da amargura. Vamos virar nossa página aqui para continuar lendo. Sempre tem o fel da amargura embutida, vale a pena a renúncia ao imediato para o engrandecimento interior logo depois. Numa sociedade vazia, numa sociedade em que os ideais nobilitantes não existem e que existe um vazio existencial e o ser, a vacuidade do correto e os prazeres imediatos, que sempre tem o fel da amargura embutido, vale a pena a renúncia ao imediato para o engrandecimento interior logo depois. Quer dizer, vale a pena a gente abrir mão, às vezes, de tantas coisas que a vida está aí oferecendo e que a gente percebe que não é muito legal, que não é muito bom, que não trará bom resultado, porque nós vamos dizer mais para frente: ainda bem que eu não caí nesse golpe da vida. Ainda bem que eu fui alertada para isso. Hoje nós fazemos isso nas nossas redes. Alertamos o outro: olha, tem esse golpe, vão tirar seu dinheiro, vão tirar sua paz, vão te perturbar, porque se você der atenção e cair nisso. Mas quando é que a maioria das pessoas cai nessas situações? Quando elas pensam tirar algum proveito, ou quando elas temem alguma coisa, são ameaçadas, né? E aí ela acaba, no auge da aflição, ela acaba se comprometendo dentro daquele quadro. E nós dizemos: olha, eu estou avisando, não sou eu que estou pedindo dinheiro, clonaram meu celular, estou avisando. Então, a vida traz avisos. Nós temos aqueles que nos alertam: olha, isso não vai ser bom, isso não vai ser muito legal. E de repente, nós não damos ouvido e acabamos nos comprometendo. Ou então, sim, tá legal, não vou fazer, não vou participar, não entro nessa, e pra frente eu digo: graças a Deus que eu não fui, graças a Deus que eu não fiz, porque olha o que aconteceu com o pessoal. Seja a tua uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar, fitando o futuro sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Seja a tua uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar. É feliz quem pode oferecer alguma coisa, é feliz quem pode servir, fitando o futuro sem preocupação de culpas ou arrependimentos tardios. Se tu a manifestação do bem e da paz, onde te encontres, e estarás em pleno reino de Deus que se origina no coração jubiloso. Por isso que Jesus disse, em uma de suas falas: o reino dos céus está dentro de vós. Era o reino da felicidade, mas só estará dentro verdadeiramente daquele que tenha consciência tranquila, que esteja desenvolvendo as suas aptidões da melhor forma possível, esteja servindo e participando da efetivação do bem na Terra. Bem, meus amigos, assim encerramos o livro Vidas Vazias. E, se Deus quiser, a semana que vem, na quinta-feira, iremos iniciar este aqui, Vida Plena, que é o livro mais novo, que é o de 2021, continuidade de Vidas Vazias. Agora vamos ver títulos, está invertido aí na imagem, né? O título é Vida Plena, de Joana de Ângeles, Vida Plena,
vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás. Percebam que é bem uma continuação deste último capítulo que Joana de Ângeles nos trouxe. Se Deus quiser, nós estaremos vendo essa obra a partir da semana que vem. São 30 assuntos que ela traz, né, 30 temas importantes para a nossa reflexão e melhoria da nossa conduta na vida. Então vamos agradecendo muito a companhia de todos, encerrando a semana, encerrando um livro, e faremos nossa prece, aquela prece onde pedimos a ajuda de espíritos mais nobres que venceram as dificuldades que nós ainda estamos tendo e que podem nos ajudar. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou males espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, tenham todos um fim de semana de paz, de alegria e harmonia. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos retornando aos nossos estudos. Muita paz, muita luz a todos.